Povo de Deus, boa tarde, Deus abençoe, amém? Pessoal, mais uma tardezinha com Jesus. E a nossa mensagem hoje está no livro de João 12, versículo 37, que diz o seguinte: Mas, apesar de ter feito tantos milagres diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem tem acreditado em nosso relato? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Irmãos, Jesus, quando ele veio à Terra, né? Ele realizou todos aqueles milagres maravilhosos, que, se eu não me engano, em um dos evangelhos vai dizer que se fosse anotar tudo, se fosse escrever tudo que de fato Jesus fez, não teria livro, né? Não caberia. Então daí você entende que em 3 anos e meio Jesus realizou milagres para infinito. Só que, mesmo assim, mesmo com tantos milagres, mesmo com tantos sinais, mesmo com tanta demonstração de poder e amor, não acreditavam nele. Muitos não conseguiam crer nele. E Jesus, ele veio à Terra, irmão, já com essa ciência, porque havia já uma profecia liberada. O livro de Isaías é um livro, né, não vou ser exagerada, eu vou dizer o quê? 99%, né, messiânico, né, um livro que profetiza muito a respeito da vinda de Jesus, muito a respeito da vinda do Messias. E há muitas profecias que os evangelhos faz questão de citar, né, para a gente entender que aquilo foi dito e que estava se cumprindo. E uma das coisas foi isso, né? O Isaías, ele inspirado por Deus, ele faz essa pergunta ao Senhor: Deus, quem vai crer na nossa pregação? Quem vai receber o nosso relato? Quem vai acreditar na força do braço do Senhor? Quem que vai acreditar no poder que vem da mão de Deus, irmãos? Em pleno século XXI não é diferente, não. Ou você acha que na nossa época é diferente? Não é, não. Infelizmente, o ser humano tem a tendência de acreditar em Jesus, tem a tendência em crer, em ter fé quando precisa, né? Infelizmente, o ser humano tem a tendência, irmãos, a se apegar com Deus quando está passando alguma necessidade, quando não tem mais para onde correr, quando não sabe mais o que fazer, aí usa Deus como último recurso, usa a fé como a última arma, né? Como uma última porta de saída, sendo que, na verdade, ela deveria ser a primeira, sendo que, na verdade, Deus deveria ser o primeiro em tudo na nossa vida, né? Seja para a gente pedir algo, ou seja para a gente agradecer por algo. Mas o mais importante, irmãos, a nossa vida entregue a Ele, a nossa vida em serviço do reino dele. Porque, irmãos, ultimamente eu tenho dito, né, que eu tenho, na verdade, pensado muito naquele versículo que o salmista disse, né? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Irmãos, e toda vez que eu paro para pensar nesse versículo, que eu olho, né, ao meu redor, não digo só a minha vida, não, mas na vida de pessoas próximas a mim, né, amigos, conhecidos, que eu tenho visto também Deus fazendo na vida deles, eu fico: Senhor, tudo que eu possa dizer, tudo que a gente possa fazer, né, ainda é pouco comparado a tudo que Deus faz, irmãos, por nós. E Jesus fez muita coisa, irmão, Jesus fez muita coisa. Ele abriu olhos de cego, ele fez surdo ouvir, fez paralítico andar, ele ressuscitou mortos. Ele libertou pessoas, ele deu uma nova chance, deu uma nova vida, uma nova expectativa de vida às pessoas. Ele libertou vários endemoniados, ele mudou, né, lares, mudou vidas. Se eu digo a vocês, irmãos, se for parar para contar aqui, falta dedo. E fora o relato que eu disse a vocês aqui, que Jesus fez tanta coisa que não chegou nem a ser escrito aqui de tudo que Jesus fez. E ainda assim as pessoas não acreditavam nele. Ainda assim, muitos ainda tinham o seu coração endurecido. Mas, irmãos, mas todos aqueles que se permitiram crer, que se permitiram ser envolvidos por fé, viram a glória de Deus. Todos que se permitiram, irmãos, Jesus entrar, mudar, direcionar, viram a glória de Deus, irmãos. E esse é o conselho para o nosso coração hoje. O quê? Que a gente possa se permitir, irmãos, crer. Se permitir ser envolvidos por fé. E olha, ele nem pede muita coisa. Ele vai dizer que basta a nossa fé ser como um grãozinho de mostarda. Deixa eu mostrar a vocês aqui o que é um grão de mostarda. Olha, vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Isso aqui eu ganhei de uma festividade de uma igreja que eu fui ministrar lá em São Paulo. E o tema era sobre fé. Eles deram pra gente isso aqui, ó. O pessoal da Assembleia de Deus aos Pés de Jesus, da minha pastora Paula e pastor Paulo, deram isso como lembrancinha, pra gente não se esquecer que a nossa fé basta ser desse tamanhico aqui, tá vendo? Basta ser desse tamanhico aqui, irmãos, pra gente ver o nosso milagre acontecer. Basta 1% de fé para Deus fazer o milagre acontecer.
Ô, irmãos, que nessa tarde você possa ser envolvido com fé. Que você possa ser, sabe, agraciado com fé. Que o seu coração se enche de fé nessa vida, que você possa entender que não há nada impossível para Deus. Não há nada que o Senhor não possa fazer, querido. Nada, 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 nada. E Jesus, ele deixou bem claro que tudo que ele veio fazer à terra, tudo que ele executou, tudo que ele disse, foi porque ele viu o Pai fazer, foi porque o Pai direcionou ele dessa forma. Jesus não fez nada da cabeça dele. Jesus não fez nada por ele mesmo. Não foi tudo por intermédio do Pai. Tudo por intermédio da obediência do Pai. E a gente viu tudo que Jesus fez. E hoje, irmãos, nós temos esse acesso livre a Deus. Nós temos esse acesso livre, meus irmãos, a essa glória, a essa graça, a viver este poder, a viver de milagre. É o que eu costumo dizer, irmãos, viver com Cristo, viver com Deus, é viver de milagre. É viver em novidade de vida, viver todo dia uma coisa nova, todo dia um milagre novo, um testemunho novo para contar. Eu digo isso, irmãos, não por ele ser meu pastor, mas o pastor Marcos. Se todo dia você perguntar para ele, pastor, qual é o testemunho do dia? Pode ter certeza, mas ele vai ter alguma coisa para contar. Se não for sobre ele, vai ser sobre alguém. Alguém que ele viu, alguém que ele ouviu, alguém que contou alguma coisa pra ele, algum testemunho. Mas alguma coisa ele vai ter pra contar, ou dele, ou de outras pessoas. Porque quem vive pra Jesus é dessa forma, irmãos. Vive em novidade de vida. E aqui Jesus teve muita dificuldade, irmão, muita. Tinha cidades que Jesus fazia pouquíssimas coisas. Tinha lugares que Jesus ia e fazia pouquíssimos milagres por conta da incredulidade do povo, por conta da dureza do coração do povo, porque o povo só queria acreditar no que queria, o povo só queria buscar quando queria. Irmãos, não vamos ser assim, não. Sabe por quê? Tem exemplos que a gente vê e ouve que é pra gente não fazer igual. Tem relatos que a Bíblia deixou escrito, irmão, pra gente ver e não fazer igual. Nós temos hoje, irmão, a faca e o queijo na mão para termos grandes vitórias diante do Senhor, porque temos exemplo, temos a Bíblia, temos o Espírito Santo, temos o nome de Jesus, temos independente de como o mundo, eu sei que o mundo tá caótico aí, irmãos, mas ó, ainda há homens e mulheres de Deus que se esforçam, irmãos, para cumprir a palavra. Então nós temos exemplos, sim, ainda de pessoas que servem a Deus de sinceridade. Irmãos, vamos nos esforçar para fazer parte do time daqueles que creem. Porque foi isso que Jesus disse, Marta, se creres, verás a glória. Se creres, verás milagre. Se creres, viverás aquilo que o mundo não tem capacidade de fazer você viver. Se você crê em Jesus, irmão, você vai viver um novo rumo, uma nova rota, uma nova expectativa de vida, uma nova visão, um novo pensamento, sabe? Que o mundo não pode nos oferecer. Coisas que só alcançamos mediante a nossa fé. Então que nessa tarde, meu querido, minha querida, você possa ter a sua fé renovada. Você possa ter a sua fé avivada. E lembrando que, ó, não precisa muita coisa. Basta ser, ó, como um grãozinho de mostarda. E vamos fazer parte dos times do que crê para a glória de Deus. Amém? Posso orar pela sua vida? Aleluia. Pai, obrigada por essa palavra, obrigada pelo seu direcionamento. Senhor, eu peço, nos ajuda, nos sustenta, Pai Deus. Arranca, Pai, todo muro da incredulidade do nosso meio. Arranca, Senhor, todo muro, Pai, da descrença do nosso meio. Mas que nessa tarde possamos ser fortalecidos pela Tua palavra. Enxertados, meu Deus, tendo no nosso coração a fé enxertada, Senhor. Para que possamos viver em novidade de vida. Para que possamos viver, Senhor, Pai, todas as Suas promessas, meu Pai. Porque eu sei que ainda aqui, ainda nesta terra, ainda em vida, se a gente crer, podemos sim, meu Pai, viver da Tua bondade, viver das Tuas maravilhas, meu Senhor. Comer do melhor desta terra. Oh, Deus, que nessa tarde o Senhor possa encher o nosso coração de fé, Pai. Encher o meu irmão, encher a minha irmã, sustentar e fortalecê-los de maneira sobrenatural. É o que eu peço a Ti nessa tarde, meu Deus, já confiando na vitória do meu irmão, na vitória da minha irmã, em nome de Jesus, amém. Amém, querida?